Você já se perguntou por que nasceu? Já olhou para outras pessoas sendo usadas por Deus e pensou: qual é o meu lugar no reino? Talvez você veja alguém pregando, cantando, evangelizando ou liderando e se pergunte: será que Deus também tem algo para mim? A verdade é que muitas pessoas passam anos dentro da igreja sem entender algo fundamental. Deus não chamou apenas alguns, Deus chamou todos os seus filhos. Mas o problema é que muitos confundem chamado, cargo, posição ou título. Por isso, hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta muito importante: o que é chamado? Porque quando você entende o que é chamado, você para de se comparar com os outros e começa a descobrir o seu lugar no reino de Deus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, diz: portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno de vocação, como que foste chamado. A carta aos Efésios foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo durante a prisão em Roma. Paulo não escreveu essas palavras em um momento de conforto. Ele estava preso por causa do evangelho, acorrentado por amor a Cristo, mas as correntes, cara, entenda isso, aquelas correntes não conseguiram prender o seu propósito. As paredes da prisão não conseguiram empreender a sua missão. E isso nos ensina que quando Deus chama alguém, as circunstâncias podem mudar, mas o chamado permanece. Nos 3 primeiros capítulos da carta de Paulo, ele fala sobre quem somos em Cristo, fala da graça, da salvação, da adoção como filhos e das riquezas espirituais que recebemos em Jesus. Mas ao chegar ao capítulo 4, Paulo faz uma transição. Ele sai da identidade para a responsabilidade. Ele sai da doutrina para a prática e diz: rogo-vos. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está implorando, ele diz: eu imploro. O apóstolo Paulo está dizendo: eu suplico que vivam de forma digna da vocação que receberam. Então surge uma pergunta: o que é vocação? O que é esse chamado? Essa é a pergunta que com certeza muitos perguntam para si. É uma pergunta aonde as pessoas acabam não tendo resposta. Então, essa palavra vocação, ela é utilizada por Paulo e ela vem do grego klesis. E isso significa convocação, convite e chamamento. Ou seja, chamado é Deus convidando uma pessoa para participar daquilo que ele está fazendo aqui na terra. O chamado não nasce no homem. Nós precisamos entender isso. O chamado não nasce no homem, sabe? Esse chamado ele vai nascer em Deus, tá? Ninguém inventa o seu próprio chamado. Ninguém cria da sua própria cabeça esse chamado. Porque o chamado, ele vai nascer de Deus, tá? Então, não apenas respondemos ao chamado de Deus, sabe? Não tem como simplesmente a gente criar um chamado específico e querer, sabe, cumprir daquilo que nasceu em nós, tá? Então, entenda isso. Nós apenas respondemos ao chamado de Deus, tá? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que ele nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então eu quero que você observe que o chamado não nasce quando você nasce, tá? O chamado nasce do coração de Deus, antes de você existir. Ou seja, antes de você existir, Deus já tinha um propósito para a sua vida. E é isso que é incrível, e é isso que é sobrenatural. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito específico para a sua vida. Eu tenho exemplos bíblicos, entendeu? Lá em Abraão, Abraão não procurou Deus, foi Deus quem procurou Abraão. E é isso que você precisa entender. Moisés não estava buscando liderar Israel. Deus chamou Moisés naquela sarça.
Jeremias, ele não pediu para ser profeta. Deus o escolheu antes de Jeremias nascer. Deus havia o escolhido, entendeu? Então, eu e você precisamos entender que o próprio Deus... Eu posso dar outro exemplo de Pedro. Pedro estava pescando quando Jesus chamou. Então, todos possuem algo em comum, porque o chamado começou em Deus. O chamado começa nele, o chamado vem dele, tá? Então, todos esses exemplos que eu citei aqui não vieram deles, o chamado, tá? O chamado começou em Deus, não neles. Por isso existe uma verdade muito poderosa que nós precisamos aprender. Deus, ele não chama os capacitados. Deus, ele vai capacitar aqueles a qual ele chamou. Amém? Então, o primeiro chamado para a minha vida, para você, talvez você está entendendo que o meu chamado é para ser pastor, o meu chamado... Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o primeiro chamado não é para fazer. Precisamos entender isso, que o primeiro chamado é para ser. Deus não nos chama simplesmente para cumprir algo, ele chama a gente para ser alguém. Então, uma das maiores confusões dos nossos dias é pensar que chamado é apenas trabalho para Deus. Mas antes de Deus me chamar, sabe? Antes de Deus chamar alguém para uma missão, ele chama essa pessoa para um relacionamento. E é isso que eu e você precisamos, sabe, compreender, nós precisamos entender. E lá em Romanos, eu quero que você, sabe, guarde isso. Olha o que diz lá em Romanos. Lá em Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 30, diz exatamente assim, ó. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. E os que ele chamou, a este também justificou. E os que justificou, a este também glorificou. Olha que incrível, sabe? O primeiro chamado da Bíblia é o chamado para salvação. É o chamado para andar com Deus. É o chamado para estar perto de Deus. Amém? Marcos também, eu quero ler aqui com você, o livro do Evangelho de Marcos, olha só o que diz. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 14, diz assim: E subiu ao monte e chamou a si os que ele queria. Olha só. E vieram ele, e ele ordenou 12, para que estivesse com ele e que ele pudesse enviar para pregar. Tá? Então, essa chamada é para estar com ele, é para estar com Cristo. Então, observe a ordem de Jesus, que primeiro estarem com ele. Versículo 14 está dizendo, vou ler de novo. Ele ordenou 12 para que estivessem com ele e que ele pudesse enviar eles para pregar. Então, primeiro com ele, tá? Estar com Jesus, andar com Jesus, depois serem enviados. Então, antes da missão existir, relacionamento, entendeu? Antes da missão existe o relacionamento. Antes do ministério existe intimidade. Antes do púlpito existe a presença. Então é isso que precisamos entender. Estamos focados no chamado, estamos focados em ministério, estamos focados em púlpito, estamos focados em microfone. Então você precisa entender isso, que antes de sermos líderes, nós somos filhos. Antes de sermos servos, somos adoradores. E o que eu quero trazer para você nessa segunda-feira? Tá? Que existe gente preocupada em descobrir o seu ministério, mas não devolve intimidade com Deus. Quer os dons, mas não deseja a presença. Quer a plataforma, sabe, mas rejeita o processo.
Mas Deus sempre vai chamar primeiro cada um de nós para perto. Deus chama para servir, Deus chama para um relacionamento, tá? Então o que eu quero te dizer, querido, que chamado não é título. Entenda isso. Um dos maiores enganos da igreja, sabe, moderna hoje, é associar chamado a cargo. Quando alguém pergunta qual é o seu chamado, né? Muitas vezes a resposta vai ser: ah, eu sou pastor, eu sou pregador, sabe? Ah, muitos vão querer dizer eu sou apóstolo. Mas, ei, pastor não é chamado. Entenda isso. Pastor é uma função ministerial. Chamado é muito maior, sabe? Chamado é servir ao propósito, sabe? Chamado é servir aos propósitos de Deus no reino. E é isso que nós precisamos aprender, nós precisamos colocar na nossa cabeça. Amém? Então entenda, chamado é servir aos propósitos de Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, diz exatamente assim: um homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? Vê o coração. Então olha só o que eu tenho que me agarrar. Que o Senhor não está vendo a minha aparência, o Senhor não está vendo o meu título, o Senhor não está vendo o quão grande eu tenho de curtidas, sabe? O quão grande eu tenho de seguidores. Amém? Então o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então homens, sabe, valorizam posições, sabe? Só que Deus, ele está procurando corações disponíveis. Deus, ele está procurando homens de corações disponíveis. Posso dar alguns exemplos. Sabe, eu tenho o exemplo de José, que tinha o chamado de José começou antes do palácio. Eu tenho Davi, que tinha o chamado antes do trono. Quantos aqui, sabe? Esther lá se tornou lá a rainha, a coroa. Mas ela tinha um chamado antes da coroa. Então o chamado, presta atenção, o chamado não começou quando receberam a posição. O chamado começou quando Deus o escolheu. Porque Deus não procura títulos, Deus procura disponibilidade. Amém? Então você está disponível para Deus? Você está pronto para servir a Deus aonde Ele te colocar? Deus, ele não chama todos para a mesma coisa. E isso tem que ser claro, isso tem que ser muito, sabe, esclarecido dentro de nós. Um dos maiores ladrões do propósito é a comparação. Sabe, pessoas tentando viver a identidade de outras pessoas, pessoas correndo atrás de algo que Deus nunca planejou para elas. E é isso que eu quero deixar aqui para você nessa segunda-feira. Amém? Deus não trabalha com cópias, Ele trabalha com originais, Ele trabalha com pessoas originais. Vai lá agora, pega aí a sua Bíblia, vai lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, que o Deus, preste atenção, mas Deus dispôs aos membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, peraí, mas como assim? Deus, ele vai pegar cada um membro e vai colocar onde ele quiser, aonde aprouve, entendeu? Então, cada um de nós, como está também em Romanos 12, lá no versículo 4 até o 6, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, você está cansado de ouvir isso, e esses membros não exercem toda a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. Foi Deus quem decidiu, foi Deus quem distribuiu. É Deus. Foi Deus quem posicionou. Então, a gente precisa. O dedo tem o seu papel, a sua mão tem um papel, o pé tem o seu papel. E nós precisamos entender
que nós vamos servir a Deus. Ei, o meu chamado, se o meu chamado é ser mão, eu preciso cumprir o papel de mão. Amém? Então imagina agora, um corpo onde todos fossem olhos. Imagina, as minhas mãos não vão ser mais mãos, vão ser olhos, os pés vão ser olhos. Imagina, se todo o meu corpo fosse olhos, haveria visão, mas ninguém conseguiria andar. Haveria visão, mas ninguém conseguiria abraçar. Haveria visão, mas ninguém poderia dar salto alto, porque só teria visão. Entendeu? Então imagina isso. Imagina se todo mundo fosse pés agora. Haveria movimento, mas ninguém enxergaria. Então o corpo só funciona quando cada membro aceita a sua função. E o reino de Deus também é assim. Isso acontece no reino de Deus. Nem todo mundo vai ser pregador, guarda isso, nem todos serão pregadores, nem todos serão adoradores no sentido de cantar, nem todos serão cantores, nem todos estarão diante de multidões, mas todos possuem importância diante de Deus. Amém? Então, entenda isso. Sabe, dentro dessa primeira série, dessa primeira mensagem, o que é chamado? O chamado sempre vai servir pessoas. E é isso que eu preciso entender em você. Ninguém recebe um chamado apenas para si mesmo, tá? Esse chamado não é só para benefício seu. Todo chamado possui um destino. Abraão foi chamado para abençoar nações. Moisés para libertar um povo da escravidão, um povo do Egito, um povo que estava aprisionado, sabe, uma idolatria, há tantas questões. Lembra de Neemias? Neemias, ele foi chamado para restaurar uma cidade inteira. E às vezes nós queremos ser igual a Neemias e você não foi chamado para isso. Sabe? Lembra lá, eu citei o nome de Esther. Esther, ela foi chamada para salvar uma geração inteira. Usamos o exemplo aqui do apóstolo Paulo, que ele foi usado para alcançar os gentios. E o Jesus, o nosso querido Jesus, ele teve o chamado para salvar uma humanidade inteira. Então é isso que nós devemos, sabe, se apegar. Qual é o meu chamado nesse tempo? O que eu preciso exercer em Deus nesse tempo? Amém? Então, vamos. Olha só, eu quero ler com você rapidinho 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz assim, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo um ao outro, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, todo chamado verdadeiro produz serviço. Então existe um princípio: se aquilo que você chama de chamado beneficia apenas você, provavelmente não é um chamado, tá? Porque chamado gera entrega, chamado gera serviço, chamado gera impacto, chamado não é sobre fama, chamado não é sobre seguidor, chamado não é quantos seguidores você tem no teu Instagram, no teu TikTok, tá? Então, o chamado é sobre obediência. Talvez o teu chamado nesse tempo é para salvar a tua casa, é um investimento na tua família, é para chamar os seus primos, para Jesus. Só que a gente não consegue obedecer. Talvez o teu chamado é para cuidar dos seus filhos, porque os seus filhos, sim, têm um chamado para as nações, os teus filhos, sim, têm um chamado, querido, para tirar presos do império das trevas. E nós estamos vendo com muitas pessoas, existem muitas pessoas com chamados adormecidos. E talvez você saiba que Deus te chamou, mas algo aconteceu no caminho. Entendeu? E isso fez o quê?
Isso te feriu, você foi ferido, você se decepcionou, você se cansou, você parou de acreditar. Mas Deus, Ele não desistiu do seu chamado. Amém? Você pode dizer um amém aí? Ei, mesmo que esse vídeo é gravado, não é uma live, mas participe, porque Deus, Ele vai ativar o teu verdadeiro chamado. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 diz: por esta razão tornou a lembrar-lhe, ei, que ele mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então você tem que manter essa chama viva, esse dom que está em você. Amém? Paulo estava falando para alguém, ei, chamado. E eu estou falando aqui para alguém que tem chamado, mas que precisa reacender o fogo. Talvez existem pessoas hoje que estão ouvindo, que está vendo esse vídeo, que não perderam o chamado, mas perderam apenas o fogo. Então, em nome de Jesus, acenda essa chama, que essa chama aumente, que esse fogo aumente. Jonas, ele fugiu. Moisés se sentiu incapaz. Então, entenda isso. Tem gente que está fugindo do chamado por causa das feridas. Tem gente que está fugindo do chamado por causa das dores, por causa das decepções, por causa das traições. Tem gente que está se sentindo incapaz. Incapaz por quê? Como Moisés gago, pela incapacidade. Quantas pessoas, queridos, estão com crises existenciais dentro de si, se acham de fato incapazes. Posso dar um exemplo de Jeremias, que se achava jovem demais. Gideão se considerava pequeno demais, mas Deus continuou chamando, porque o chamado não depende da nossa confiança, depende da fidelidade de nós para com Deus. Ah, tá, pastor André. Ah, tá, o senhor está falando isso, mas como responder então ao chamado de Deus? Ei, a primeira coisa para você responder ao chamado de Deus é ouça a voz de Deus. Amém? Lembra de João? João capítulo 10, versículo lá, acho que 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então todo chamado começa com uma voz. E quem não aprende a ouvir Deus viverá perdido entre as vozes deste mundo. Estamos vivendo um tempo que voz é o que mais tem aí. Se você entrar no YouTube, tem vozes. Se entrar no Google, tem vozes. Vozes é o que mais tem. Mas eu não posso me perder a vozes. Eu tenho que me achar a uma única voz. A voz do nosso Deus. Ah, mas... segundo, pare de se comparar. Ah, para de comparar. Ao fulano tal, ao pastor tal, adorador tal. Cada um examine os próprios atos. E então poderão orgulhar-se de si mesmo. Sem o quê? Sem se comparar com ninguém. A comparação, ela mata a identidade. Eu posso dizer isso. Quantas vezes, por se achar incapaz, eu me comparava com o ministério tal, eu me comparava com a igreja tal, o que eu tenho que fazer para melhorar, o que eu tenho que fazer para estar nesse nível. Deus colocou algo em mim, Deus tem uma identidade em mim, e eu vou cumprir, eu vou seguir aquilo que Deus colocou em mim. Então, se você continuar se comparando, você não vai ter identidade, e com isso você nunca terá paz. Sabe por quê? Porque você vai viver você vai tentar viver o chamado de outra pessoa, mas o chamado é de quem? É daquela outra pessoa, tá? E aí, mais uma outra questão seja fiel no pouco. Você está cansado, você cansou de ouvir. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, olha, vamos mais alguns exemplos. Vamos usar o exemplo de Davi. Davi começou cuidando de ovelhas, mas depois ele se tornou rei.
José, começou lá, sabe? Tava lá escondidinho, tava lá com um monte de irmãos com inveja, com ciúmes, tá? Ele começou lá como escravo. E depois? Pedro começou pescando, mas depois ele começou pescando muitas almas para Jesus. Então, grandes chamados normalmente começam em pequenas oportunidades. Deus vai te dar pequenas oportunidades. Talvez uma pequena oportunidade que Deus vai te dar é o banheiro da tua igreja. A pequena oportunidade que Deus vai te dar, é a sala da tua escola, é o pátio da tua escola. Então, qual é a pequena oportunidade que Deus está te dando, mas você não está aceitando? Porque você tem se comparado com outras pessoas. Talvez você está achando, eu quero chamado de estar com o microfone na mão. Nem sempre vai ser isso, tá? Outro, desenvolva o caráter de Cristo. Olha, você quer cumprir o chamado de Deus? Desenvolva caráter. Desenvolva caráter. Mas vale o bom nome do que muitas riquezas. Deixa eu te dizer, dons eles vão abrir portas, mas somente o caráter vai manter você dentro dessas portas. O chamado de Deus sempre será sustentado pelo caráter de Cristo. Então, sabe qual é a conclusão? Sabe o que eu entendo com isso tudo? A maior tragédia não é morrer. A maior tragédia é viver sem descobrir, porque Deus nos chamou. E existem muitas pessoas ocupadas, mas não alinhadas. Ativadas, mas sem direção. Trabalhando muito, mas fora do propósito. Então entenda que Deus ele vai trazer um alinhamento do que você realmente precisa cumprir nesse tempo, tá? Então, Jeremias capítulo 29, versículo 11, vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Diz quem? Diz o irmão? Diz o pastor? Diz o apóstolo? Diz o profeta? Não. Diz o Senhor. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então eu quero dizer, você não nasceu de um acaso. Existe um plano, existe um propósito, existe uma missão, existe um chamado. E quando você descobrir, esse chamado, deixará de competir com outras pessoas e começará a viver, tá? Você vai começar a viver aquilo para qual Deus os criou. Amém? Então, hoje, nós, querido, precisamos entender isso. Hoje não estamos tentando descobrir exatamente qual é o seu chamado. Essa série não é para que você descubra, não, seu chamado específico. Hoje, essa segunda-feira, hoje estamos entendendo o que é chamado. Nas próximas mensagens, eu vou aprender, você vai aprender, nós aprenderemos como discernir, como desenvolver e viver esse chamado, tá? Então começamos hoje com essa série, o que é chamado. Tá? Segunda-feira que vem será a pastora Cíntia. Ela vai estar trazendo para nós, tá? Para nós aprendermos como discernir, como desenvolver e como viver esse chamado, tá? Então que esse vídeo, essa mensagem de hoje, Deus possa ter te mostrado, sabe? Você possa ter visto, porque o motivo pelo qual você nasceu. Mais uma questão, uma perguntinha para você. Hoje, o motivo pelo qual você nasceu, você estaria disposto a obedecer? Se ele o chamasse para algo simples e escondido, você aceitaria? Se fosse para algo estar atrás, para estar no bastidor, você aceitaria? Você deseja apenas um título ou deseja cumprir o propósito de Deus? São perguntas para você avaliar essa semana inteira, tá? Então, em nome de Jesus, essas séries vai trazer um destino para a tua vida, vai trazer um alinhamento para você.
Tá? Então que o Senhor desperte os chamados adormecidos, que o Senhor cure as suas feridas, remova toda a comparação, que o Senhor venha quebrar todo medo e que Ele venha se revelar a você, que Ele venha se revelar a você, a tua identidade, a identidade de você em Deus. Que Ele possa, em nome de Jesus, te ajudar a viver de forma digna na vocação. Você tem uma vocação para a qual você foi chamado. Amém? Então, em nome de Jesus, te esperamos na próxima segunda-feira. Então, curta, comente, compartilhe com todo mundo que você puder, porque tem pessoas que vão começar a entender o teu chamado através desses vídeos. Amém? Então, temos alguns vídeos para liberar cada segunda-feira, né, como nós colocamos, a última mensagem será será incrível, será uma live. Nós vamos colocar aqui todas as informações específicas, tá? Será uma live com um pessoal de lá de Portugal. Vai ser bênção. Deus vai falar comigo e com você nesse tempo. Amém? Então que Deus te abençoe.